Primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu sou o Jair Tischbauer. Eu autorizo a gravação e a divulgação dessa apresentação. E a partir de agora eu vou estar apresentando o meu trabalho de mestrado, que é intitulado Sistema RAM, a realidade aumentada na montagem manual de placas de circuito impresso. Esse trabalho foi orientado pelo professor Marcelo da Silva Haunsel e co-orientado pelo professor André Tavares da Silva. Então, a problemática que a gente envolveu no estudo e no desenvolvimento desse trabalho foi a questão das adversidades no ambiente de montagem manual, mais especificamente falando da montagem manual de placas de circuito impresso. Adversidades essas que são principalmente correlacionadas com questões de erro humano. Então, no ambiente de montagem de placa-circuito, em várias ocasiões podem acontecer erros humanos, como, por exemplo, a omissão de um componente numa placa-circuito impresso, o encaixe de um componente da maneira errada, ou o encaixe de um componente errado, e todos esses são classificados como erro humano. E os erros humanos são muitas vezes ocasionados por conta de altas cargas de estresse mental no ambiente de trabalho, que são desenvolvidas justamente pelo ambiente de trabalho, de montagem, de ser uma linha de produção industrial, que é muitas vezes repetitiva e cansativa. O montador, o trabalhador que está nessa linha, está sujeito a uma alta carga de estresse mental, também sendo responsável, fazendo com que o erro humano seja responsável pela maior parte das taxas de defeitos desse tipo de produção. Então, como proposta para isso, esse trabalho envolveu o estudo da tecnologia de realidade aumentada para desenvolver uma aplicação para ajudar na questão do processo de montagem, juntamente com os conceitos, premissas e técnicas do gerenciamento de qualidade total, que são uma série de conceitos que envolvem propostas para o melhoramento da qualidade de um produto e a qualidade da linha de produção em geral. Então, inicialmente, o objetivo geral do trabalho foi desenvolver um sistema para dar suporte ao processo de montagem e fazer com que ele se torne mais eficiente e aderente aos princípios de qualidade total através da tecnologia de realidade aumentada. Para desenvolver isso, esse trabalho teve outros objetivos específicos, que foram, primeiramente, identificar entre todas as funcionalidades que são provenientes da realidade aumentada, quais delas são mais eficazes, quais se adequam mais ao ambiente de montagem e de gerenciamento de qualidade total, quais elas podem trazer mais benefícios nessas ocasiões. Junto a isso, projetar um sistema de realidade que seja focado nesse ambiente e que tenha também uma base muito forte na questão do estudo do ambiente de trabalho em si, na montagem manual de placa de circuito impressa. E, com isso, desenvolver uma prova de conceito para esse sistema. Então, para o prosseguimento da pesquisa, uma das primeiras coisas que foi feita foi a criação de um mapeamento sistemático da literatura, onde foram buscados trabalhos relacionados com a montagem manual de placas de circuito impresso e realidade aumentada. Esse mapeamento sistemático ele fez uma busca entre 107 artigos, que foram respostas iniciais dessa pesquisa, os quais foram analisados e filtrados até que 6 artigos finais, que foram tratados como trabalhos relacionados e foram de onde muitas das informações nas quais foram base para o desenvolvimento da pesquisa foram retirados, são os resultantes desse processo de triagem do mapeamento sistemático. Um dos resultados que esse mapeamento sistemático trouxe para a gente foi a identificação das funcionalidades que os sistemas de realidade aumentada tendem a apresentar nesse contexto. Então, foram identificadas 8 funcionalidades consideradas úteis e necessárias para um sistema que faz a indicação das etapas de montagem manual no contexto das placas de circuito impresso. E também foram analisados em quais desses trabalhos eles se encontravam. Então, a gente pode observar aqui, através dessa tabela, que muitas vezes as funcionalidades, ou elas são aplicadas esparsamente pelos trabalhos, então a gente só tem uma ocasião de uma funcionalidade que foi implementada por todos os 6 trabalhos relacionados. Enquanto isso, as outras funcionalidades, elas tendem a aparecer em alguns trabalhos específicos, só que são deixadas de lado em outros. E às vezes até mais esporadicamente, algumas dessas funcionalidades ou elas tendem a aparecer em apenas um dos trabalhos, como a questão de localizações do componente para montagem no ambiente de trabalho ou questões de registro de erro,
ou também são funcionalidades que foram identificadas como necessárias para esse tipo de sistema, só que não foram identificadas em nenhum dos trabalhos relacionados, como a questão de controle de tempo de montagem, que é algo muito intimamente relacionado às questões de gerenciamento das linhas de produção e junto a isso, o gerenciamento de qualidade também do produto. Então, a partir disso, o sistema RAM, que foi o sistema desenvolvido, ele buscou atender as 8 funcionalidades no seu projeto. Ele buscou o atendimento dessas 8 funcionalidades e conseguiu aplicar todas as funcionalidades com um pequeno adendo aqui para a funcionalidade de registro de erros, que aqui na tabela aparece como sendo implementada parcialmente. Nesse caso, a funcionalidade de registro de erros é uma funcionalidade que também só tinha sido implementada em um dos outros trabalhos, e atualmente ela encontra-se, a funcionalidade encontra-se em funcionamento no sistema RAM, todavia o módulo responsável por fazer o funcionamento desta funcionalidade, ele não está totalmente integrado ao sistema, e ele ainda precisa de melhorias em questões de taxas de acerto e desempenho. Então, a gente decidiu colocar ela aqui nessa tabela como parcialmente implementada, que por mais que essa funcionalidade ela esteja no sistema, ela não está pronta para, a partir de hoje, a gente pegar e aplicar essa funcionalidade em uma linha de montagem. É diferente de todas as outras funcionalidades do sistema RAM que já estão preparados para aplicação industrial. Então, outro resultado que a gente teve do movimento sistemático foi a identificação de quais são os recursos visuais, os recursos que que um sistema de realidade aumentada deve prover no ambiente de montagem manual. Então, entende-se que um sistema que ajude a fazer a montagem, ele deve conseguir indicar o que deve ser montado, quando aquele componente deve ser montado e quantos componentes de um determinado tipo devem ser montados, para onde, qual que é a localização na placa de circuito impresso que esse componente deve ser montado e de onde da bancada de trabalho está a caixa, a fonte daqueles componentes e de que maneira aquele componente deve ser montado, se existe alguma orientação específica, se tem alguma questão de polaridade envolvida ou um posicionamento de encaixe específico também. Essas informações devem ser dadas tanto para questões de componentes quanto para questões de ferramentas, se forem necessárias a utilização de ferramentas para a montagem desses componentes. Então, agora falando um pouco sobre o ambiente de trabalho, que foi um dos principais pontos também de pesquisa, pois ele baseou muito do que o sistema RAM acabou por vir a ser. É bom, primeiramente, entender como funciona uma linha de montagem, como é o funcionamento do passo a passo de toda essa linha. Uma linha de montagem, ela é um tipo de linha de produção orientado a fluxo. Então, ela é uma linha que possui várias etapas, essas etapas as quais são sequenciais, e em cada uma dessas etapas, existe um posto de montagem. Esse posto de montagem é onde fica o montador, é onde fica a bancada de trabalho, e para cada etapa existe um posto específico, e em cada posto de montagem existe um passo a passo da montagem a ser executada. Então, por exemplo, em uma montagem específica, em um posto de montagem específico, eu posso ter um passo a passo que envolve a montagem o encaixe de 3 componentes, enquanto na próxima etapa eu posso ter um passo a passo que envolve a montagem de 4 componentes de um tipo, um de outro e 3 de outro. Então, esse é o modo de funcionamento da linha de montagem. Junto a isso, foi estudada uma linha de montagem real, industrial, para se ter as características, as limitações e as possibilidades que o ambiente oferece na aplicação desse sistema. E foram identificadas 17 características diferentes que foram analisadas e utilizadas como base para o desenvolvimento da arquitetura do sistema, algumas das quais vale mais ressaltar, dizem respeito a como é composto o posto de montagem. Então, inicialmente o posto de montagem é composto por um montador. Esse montador ele pode estar ou em pé ou sentado realizando a montagem, e para realizar essa montagem ele vai ter que ter as 2 mãos livres, e também por questões ergonômicas, ele deve estar o menos sobrecarregado de itens possível, é claro que com a utilização de EPIs e coisas de segurança. Todavia, para realizar a montagem, ele deve ter as mãos livres para conseguir pegar, manipular os componentes e fazer os encaixes. No posto de montagem também se encontram todas as caixas de componentes, que tem uma caixa para cada tipo específico de componente que deve ser montado naquela etapa de montagem, que é pertencente àquele passo a passo de montagem. E essas caixas de componentes são identificadas por cores e códigos de caixas.
Outra coisa que também existe no ambiente de trabalho são os monitores, que atualmente são utilizados para exibição de manuais de montagem eletrônicos, e a existência de pallets para montagem, nas quais as placas de circuito impresso são fixadas quando o encaixe dos componentes são feitos. Então, durante a montagem, o montador ele não fica manipulando a placa de circuito impresso. A placa de circuito impresso fica fixada num pallet e quando aquele passo a passo de montagem termina, a etapa de montagem é concluída, aquele pallet segue adiante na linha de produção. Então, após o estudo da linha de montagem, de como é a configuração disso, foram estudadas 4 opções de hardware para serem aplicadas no sistema. A partir do estudo da linha de montagem e das 4 opções, foi considerado que o tipo de hardware mais apropriado foi a combinação da aplicação do sistema com câmera fixa e monitor. E aí, para seguir o desenvolvimento do sistema RAM, para a gente conseguir fazer testes, como por questões de pandemia, por questões de dificuldades com aglomeração de pessoas, a gente teve dificuldades no acesso à linha de montagem em si, então foi desenvolvido um ambiente em laboratório para simular essa linha de montagem, com questões de placa de circuito impresso, uma câmera fixa em visão top-down para a placa de circuito impresso, para conseguir fazer a captura de imagens para realidade aumentada, caixas de componentes, monitores, tentando simular o mais fielmente possível o ambiente de trabalho que a gente estava estudando. Então, sobre como foi desenvolvido o sistema RAM agora, inicialmente foi feita a criação de uma arquitetura de sistema, a qual é composta de 4 diferentes módulos, sendo o módulo de entrada, onde fica responsável pela captura de imagens do cenário através de uma câmera fixa, que fica pegando as imagens lá para o circuito impresso. Um módulo de saída para exibição das imagens das informações que são passadas pelo sistema através do monitor. Um módulo de armazenamento com separações em bases de dados diferentes para cada tipo de informações necessárias para o funcionamento do sistema. E um módulo de processamento, o qual foi desenvolvido em Unity e é separado em 4 diferentes núcleos. A separação desse módulo de processamento em 4 diferentes núcleos se deu por conta de o sistema buscar uma flexibilização no seu funcionamento. Então, cada um desses núcleos ele é responsável por algumas funcionalidades específicas, como, por exemplo, um núcleo voltado totalmente às funções de realidade aumentada, utilizando bufoia. Outro núcleo que é voltado só para a interface textual, as informações textuais, interface de usuário. Um núcleo voltado para reconhecimento de padrões, que inclusive é o que eu tinha mencionado anteriormente na questão de registro de erros, que este núcleo em específico, ele foi um núcleo desenvolvido através da biblioteca do OpenCV, diferente da questão da realidade aumentada que foi feita com o Vuforia. Esse núcleo é responsável pela questão da validação das placas, validação das etapas de montagem e a detecção de erros. E esse núcleo, por ser algo mais complexo na questão de desenvolvimento, acabou seguindo como um projeto de pesquisa derivado do projeto do sistema RAM, e ele não foi totalmente implementado até o momento no sistema. Ele está com uma versão inicial em implementação. E outro núcleo seria o núcleo de gerenciamento da produção, que é o responsável por coletar os dados gerados pelo sistema, sejam registro de erros, registro de tempo de montagem, registros de validação, montador e tipo de placa, e mandar isso para uma base de dados que é gerada pelo sistema e disponibilizado à gerência da produção da linha de montagem para questões de melhoria da linha de montagem como um todo. Então, essas são as telas demonstrando o funcionamento do sistema RAM. Então, para fazer a montagem de uma placa de circuito impressa, o sistema faz a indicação do nome e do objeto 3D, que é o modelo 3D do tipo de componente que deve ser inserido. Ele faz a identificação de onde no ambiente, nas caixas de componentes, ele deve ser encontrado, com cor e apoio posicionamento na caixa. Indica qual etapa de montagem está sendo feita e dá instruções sobre como o componente deve ser montado, instruções textuais. Juntamente a isso, em realidade aumentada, ele também indica o posicionamento na placa de circuito impresso de onde aquele componente vai ser montado e a quantidade de componentes desse tipo que vão ser montados também.
E, claro, caso necessário, nessa screenshot que não é o caso, todavia, em componentes que têm alguma polaridade específica ou um modo específico de encaixe, um posicionamento de encaixe específico, o sistema também faz a identificação de qual seria esse modo, essa posição de encaixe, essa orientação de encaixe, tanto nas setas em realidade aumentada, quanto uma identificação de lado a lado no modelo 3D. Então, agora falando um pouco sobre como foi feita a avaliação desse sistema. A avaliação do sistema ela foi feita através de um questionário online, por dificuldades envolvendo também questões de aglomeração, a gente não conseguiu implementar ele em uma linha de montagem ainda, ou também trazer muitas pessoas para testar o sistema por questões sanitárias. Então, foi criado um questionário online, onde vários vídeos instrucionais sobre o funcionamento do sistema foram apresentados para os respondentes. Esse questionário foi dividido em duas partes, um questionário piloto, que foi usado foi avaliado por pessoas com conhecimento em montagem e realidade aumentada, e foi utilizado para refinamento do questionário, e um questionário final que foi enviado via e-mail para 124 avaliadores, que teve 38 respostas. Esse questionário final ele foi enviado com foco em um público-alvo de especialistas em sistemas gráficos e montagem, sejam profissionais de empresas que fazem a montagem de placa de circuito impresso ou autores que estejam relacionados à questão de montagem ou sistemas gráficos também, autores e pesquisadores. Então, esse foram os públicos-alvos que a gente tentou alcançar com o questionário. Então, sobre o questionário também, ele foi dividido em dois tipos de questões diferentes. As questões assertivas, que representam afirmações sobre as funcionalidades e recursos que o sistema tentou abranger, aquelas funcionalidades e recursos que foram identificados lá no mapeamento sistemático. Essas questões foram avaliadas em escala Likert de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. E outras questões dissertativas, as quais englobam comentários e impressões sobre os aspectos desse sistema. Então, tiveram questões para comentários de benefícios e comentários positivos sobre o sistema, e uma questão para possíveis problemas e dificuldades da implementação do sistema também, para os respondentes avaliarem esses aspectos, além de, é claro, outra questão para sugestões e observações sobre tanto o questionário quanto o sistema. Então, quanto às questões assertivas, o que a gente teve como resultados, os resultados entre todos os respondentes, eles foram analisados em 3 diferentes grupos. Um grupo geral de respondentes, onde foram analisadas todas as respostas que o questionário recebeu. Um grupo de respondentes que foi integrado apenas por pessoas que responderam o questionário e afirmaram ter conhecimento em processos de montagem de produtos. E um grupo de respondentes que foi constituído de pessoas que não tinham a experiência com montagem de produtos, porém tinham experiência na área de sistemas gráficos. Então, também vale ressaltar aqui que, além desses 2 grupos, existiam pessoas que não foram relacionadas para nenhum desses 2 grupos, eles foram considerados apenas então, na média geral, já que eles não eram um público-alvo da avaliação. Sobre as notas em si, a gente pode observar que, nas médias gerais do sistema, todas as notas que foram dadas por sistema ficaram entre o 4, a nota de 4 para cima, então são notas consideradas boas, e o ponto menos bem avaliado do sistema foi a questão de erros, também referente ao módulo de reconhecimento de padrões, que era uma das principais funcionalidades deles, e também foi a única funcionalidade que, entre todos os grupos, ocorreu uma avaliação menor do que a nota 4, mais especificamente na questão dos grupos de sistema, com uma avaliação média de 3,82 e uma moda de 3. Então, esse foi o aspecto que foi menos bem avaliado entre todo o sistema, enquanto todas as outras funcionalidades elas foram avaliadas com nota 4 ou superior, apresentando uma boa aceitação por parte dos respondentes. Quanto às questões dissertativas, os principais pontos positivos e vantagens levantados pelos respondentes foi, primeiramente, a questão de que o sistema pode ajudar na aprendizagem de iniciantes, a possibilidade do sistema reduzir erros de montagem e retrabalho, que é algo muito importante, pois ele está
intimamente ligado com a problemática do trabalho, sobre o projeto de pesquisa. E duas questões, uma sobre a melhoria na qualidade do produto desenvolvido com a utilização do sistema, e outra sobre a ajuda no controle de performance da linha de produção em geral. São duas questões também intimamente ligadas com os conceitos de gerenciamento de qualidade total, que apresentam como o sistema conseguiu atender os pontos que ele estava salientando. Uma observação também a ser feita aqui é que, entre as questões dissertativas, os respondentes puderam apresentar um ou mais pontos positivos, um ou mais pontos negativos e desvantagens do sistema. Então, por mais que a gente teve 38 avaliadores, a gente, como alguns deles apresentaram 2 ou 3 pontos por avaliação, a quantidade de avaliações de pontos positivos e vantagens acabou sendo 50. Então, por outro lado, os pontos negativos e desvantagens mais citados pelos respondentes está principalmente em que o sistema pode atrapalhar ou pode ser indiferente para montadores experientes. Então, as pessoas que já sabem como fazer aquela montagem não necessitam das instruções passadas pelo sistema, podem acabar se distraindo com todas as informações gráficas, com toda a utilização do sistema, ou podem até mesmo ser um pouco receosas quanto à mudança no comportamento de trabalho para a utilização do sistema. Esse foi um ponto foi o ponto possível, o ponto negativo mais abordado pelos respondentes. Outra questão que também pode ser que está junto com atrapalhar os usuários, também está intimamente ligado com a experiência, é que a questão de muita informação em visual na tela do sistema pode atrapalhar o processo de montagem. E um outro ponto também, já que é mais voltado como eu falei, para a questão do reconhecimento de padrões, é que o tempo de resposta do sistema para a detecção de erros e para a validação de montagem aparenta os respondentes acharam esse tempo de resposta alto. Tanto que foi um dos principais pontos que foi avaliado. Então, para discutir um pouco mais afim o que esses resultados significam, começando inicialmente com uma discussão sobre os resultados do mapeamento, que através daquele mapeamento sistemático, que foi a base para o desenvolvimento do trabalho, foi possível ver que questões quanto ao controle de qualidade de montagem, principalmente as funcionalidades que são importantes para o controle de qualidade, para o gerenciamento da linha de produção em si, ou elas não aparecem, né, nos trabalhos relacionados, como, por exemplo, a questão dos tempos de montagem, do controle de tempos, ou elas aparecem poucas vezes, como é a questão da validação da etapa de montagem e questões de detecção de erros através de reconhecimento de padrões. Então, as funcionalidades quanto à qualidade da montagem são pouco presentes nesse tipo de sistemas, pelo menos pelo que a gente conseguiu identificar no mapeamento da literatura. Junto a isso, conceitos de gerenciamento de qualidade total ainda não haviam sido aplicados e não foram mencionados em nenhum dos trabalhos. Então, isso é algo que ainda não havia sido explorado até o momento. Junto a isso, o mapeamento sistemático ele possibilitou a gente a conseguir organizar e identificar quais são os recursos e funcionalidades que são necessários para o desenvolvimento de um sistema que seja útil e funcional neste contexto de montagem manual. As avaliações desses sistemas, elas possibilitam a gente ver alguns possíveis resultados esperados que podem ser obtidos com a aplicação de sistemas de realidade aumentada neste contexto, como, por exemplo, melhorias na aprendizagem, melhorias nas taxas de erro, melhorias em questões de estresse mental também. São alguns dos principais pontos que os trabalhos relacionados trazem como resultados. Todavia, as avaliações desses trabalhos apresentam uma carência na participação de profissionais com experiência em montagem. Então, por mais que tenha um trabalho, entre os trabalhos relacionados, que apresenta a aplicação em linha de montagem industrial e feedbacks e testes e entrevistas com os montadores, a maioria desses trabalhos, eles não fazem testes propriamente ditos, ou eles fazem os testes com pesquisadores e estudantes apenas. Até por conta disso, um dos públicos-alvos dos testes do RAM foi a questão de tentar conversar o máximo possível com pessoas que têm conhecimento em montagem para saber sobre isso. Então, agora um pouco de discussão sobre o RAM. Ele foi desenvolvida uma arquitetura
para o desenvolvimento desse sistema, que foi focado em ser modularizada e adaptável. Então, adaptável no sentido de que as funcionalidades elas podem ser modificadas, o nível de informação de cada componente na tela também pode ser aumentado ou diminuído conforme a necessidade. É um sistema que foi feito para que o funcionamento dele, a adição de novas funcionalidades, seja possível sem grandes impactos no funcionamento do sistema, até mesmo pela subdivisão dos núcleos de processamento. Então, esse foi um foco da arquitetura do sistema RAM. E, por conta disso, também a arquitetura ela é viável em questão de custo de implementação e adaptabilidade na bancada de trabalho. Porque, como a gente tem um sistema que ele pode ser, que ele é flexível para se implementar, alguns contratempos que possam vir dessa implementação podem ser facilmente corrigidos sem interferir em toda a arquitetura do sistema, em todo o sistema, no sistema como um todo. Então, é algo, modificações no sistema são fáceis de serem feitas. E pelo hardware também que foi escolhido, a questão de utilizar monitores e computadores que já estão presentes nas linhas de montagem, a questão de custo de implementação também cai bastante se comparado com opções de hardware que a gente teria que montar tudo na bancada de trabalho e colocar isso para todos os postos de montagem, em todas as linhas de montagem de uma fábrica de montagem de PCIs inteira. Então, ele é muito mais viável em questão de custo de implementação também. Sendo que a única coisa que precisa ser adicionado para o funcionamento do sistema em uma linha de montagem seria a câmera fixa, que atualmente não existe nas bancadas de trabalho, que foram estudadas. Também, por não introduzir muitas coisas no ambiente, ele não é intrusivo ou disruptivo ao montador, o que também previne problemas com questões ergonômicas de trabalho e questões sobre não aceitação do sistema por uma mudança muito grande no ambiente de trabalho do montador. E diferente de todos os outros trabalhos, ele é o único que apresentou um foco nos conceitos de qualidade total. E essas questões de recursos e os princípios de qualidade total foram atendidos no RAM da seguinte maneira: para indicação de o que, quando, quantos, para onde, de que maneira deve ser montado, foram os recursos visuais que a gente identificou. O funcionamento do sistema RAM, ele faz a indicação de qual componente deve ser montado, com o nome do componente e o modelo 3D em realidade aumentada. Ele define uma ordem de encaixe de componentes através de um passo a passo de montagem e faz a indicação do local de montagem e da quantidade de componentes a serem montados através de setas 3D em realidade aumentada no ambiente. A interface do sistema também indica a posição e a coloração das caixas de componentes, onde os componentes conseguem ser encontrados na bancada de trabalho. E o sistema também indica de que maneira, através de instruções textuais passadas pela interface, sobre como aquele componente deve ser montado. Em relação aos princípios de gerenciamento de qualidade total, o sistema ele propõe ajudar os funcionários para avaliar, analisar e melhorar o processo de trabalho, com a ideia do foco no processo. E com a padronização do passo a passo de montagem, ele fixa o processo em uma determinada ordem, além de, claro, realizar a validação para a diminuição da probabilidade de variabilidade no ambiente de trabalho, que também é um dos focos do gerenciamento de qualidade total. Para a questão de gerenciamento de fatos, o sistema ele faz recolhimento de dados sobre a montagem, juntamente com questões sobre quem está montando, qual é o tipo de PCI sendo montado, qual que é a data e a hora, quantas PCIs foram montadas por essa pessoa nesse dia, além dos tempos de montagem, para conseguir gerar esses dados para a gerência da linha de montagem e fornecer eles para os avaliadores. Fornecer eles para conseguir aplicar com questões de melhoria contínua na linha e conseguir melhorar a qualidade da linha como um todo também, não apenas com as indicações do passo a passo para melhorar a performance individual de cada um dos trabalhadores. Então, sobre a avaliação, alguns pontos positivos trazidos pelos avaliadores inicialmente, é uma avaliação média ou média igual ou acima de 4.0 em todas as funcionalidades do sistema, indicando que os recursos conseguiram ser atingidos, os recursos e as funcionalidades desejadas pelo sistema. E ainda mais importante é que os resultados
foram resultados bons como profissionais de montagem, e os profissionais de montagem tenderam a dar médias nas questões assertivas, médias que no final acabaram sendo, em geral, maior do que todos os outros grupos que foram analisados. Então, isso indica que muitas vezes o conhecimento da área de montagem ainda também está implícito está implícito no funcionamento do RAM, onde alguns pontos que são importantes para a área de montagem foram mais bem avaliados por pessoas que já têm experiência nessa área, e acabaram não sendo ressaltados tanto para pessoas que não tinham esse conhecimento. Os pontos mais bem avaliados no sistema em geral foram a indicação gráfica dos componentes, o posicionamento desses componentes na PCI e a indicação de quantos componentes devem ser montados. Outros pontos positivos, então, que foram trazidos pelas questões dissertativas, foi a possibilidade da realização de treinamentos com o RAM, que não foi uma das ideias principais do projeto, não foi um dos objetivos, até porque se for trabalhar com um sistema que envolve treinamento, esse sistema deve ser pensado com alguns requisitos específicos para treinamento. Todavia, isso indica como o RAM consegue apresentar um passo a passo de montagem de maneira concisa e clara para o montador, a ponto de que ele até consiga ajudar as pessoas que sem o conhecimento de montagem a realizar esse processo. Outros fatores também foram destacados pelos respondentes foram a diminuição de erros e a melhoria de qualidade, que são dois principais pilares do projeto de pesquisa, tanto na questão da problemática com erros humanos, quanto na questão da melhoria de qualidade com o gerenciamento de qualidade total. E a nota final do sistema foi de 8,15, o que indica uma boa aprovação do sistema por parte dos respondentes. Quanto a pontos negativos, os principais deles foram questões de detecção de erros pelo sistema RAM, questões de tempo de resposta alto, que podem ser unidos em problemas que são característicos do módulo de reconhecimento de padrões, que ainda precisa de melhorias. Outros pontos negativos são a possibilidade de atrapalhar ou não ser efetivo com montadores experientes, o que também vale ressaltar que o sistema RAM, como ele tem toda a adaptabilidade dele, tem as informações em tela podem ser diminuídas, até com um gancho já com a próxima questão, que seriam muitas informações na interface. Essa adaptabilidade do sistema ajuda a mitigar esses problemas, juntamente com o fato de que o sistema ele possui funcionalidades que vão além do passo a passo de montagem. Então, a gente tem as questões que são indicação para o montador de como ele deve montar aquela placa. Todavia, se esse montador não se beneficia muito dessas informações, todos os dados gerados pelo sistema sobre a montagem dele ainda estarão sendo utilizados, vão ser benéficos para a linha de montagem em geral. Então, por mais que um montador experiente possa não necessitar tanto desse sistema, a gente pode adaptar o sistema para não fornecer tantas informações e não acabar atrapalhando ele, de uma maneira que a linha de montagem ainda se beneficie com os dados gerados por aquela montagem e ajude o processo da linha de montagem como um todo, mesmo que não ajude ele individualmente. Algumas outras observações que foram feitas pelos respondentes são possíveis substituição na configuração de hardware, possíveis questões sobre desvios no ponto de atenção do montador da placa de circuito impresso pela utilização do sistema e um suposto posicionamento não ergonômico do monitor, que pode estar atrelado com a bancada de trabalho desenvolvida. Todavia, esses três principais pontos em específico, eles acabam esbarrando em questões que envolvem a própria bancada de trabalho em si. Então, a configuração do hardware já foi escolhida, como a utilização de monitores e câmeras, por conta do ambiente de trabalho e das características desse ambiente. E pelo fato de que monitores já estão presentes nesse ambiente, a gente não vai estar colocando nada com a aplicação do sistema lá que possa vir a criar novos problemas de desvios no ponto de atenção ou problemas ergonômicos com o monitor. Então, foram observações feitas pelos respondentes, todavia que esbarram nas condições da linha de trabalho, que podem ter sido feitas até mesmo por pessoas que não tinham esse conhecimento de como funciona a linha de trabalho em específico. Outra observação também que foi feita várias vezes são questões quanto à melhoria na interface gráfica, que deve ser analisadas através da aplicação com usuários, a aplicação do sistema em uma linha de montagem com usuários, para ter o feedback deles e saber como otimizar da melhor maneira possível a interface gráfica do sistema.
Então, algumas das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto foi principalmente a questão da detecção das placas de circuito impresso pelo reconhecimento de padrões, juntamente a isso, o processo de validação da montagem e o processo de detecção de erros, o qual está intimamente ligado ao núcleo de reconhecimento de padrões, que precisa de melhorias, e até por isso ele segue em desenvolvimento como um projeto independente, e outras dificuldades relacionadas à pandemia de coronavírus, problemas para se fazer testes presenciais que poderiam ter fornecido dados ainda mais valiosos para a validação do sistema, e também vários problemas que a gente teve na questão de acesso e comunicação com o ambiente de linha de montagem. Então, a gente não teve, por mais que a gente estudou o ambiente real, a gente foi lá, visitou, a gente não pôde ter um acesso facilitado a esse ambiente por questões sanitárias, o que acabou também atrasando e dificultando o desenvolvimento. Então, pelas conclusões agora, os principais resultados alcançados pelo projeto são coisas como a apresentação do projeto para divulgação como empresas e grupos de estudo, a criação e o desenvolvimento de uma revisão de literatura através de um mapeamento sistemático, a criação e detalhamento e documentação do design de um sistema para realidade aumentada, a publicação, foi publicado também um artigo científico no simpósio de realidade virtual e aumentada, que é referente a toda a questão do projeto e a arquitetura do sistema, e principalmente o desenvolvimento do sistema RAN como uma prova de conceito. E as principais contribuições desse trabalho para a literatura se dão principalmente pela documentação e a elaboração da arquitetura do sistema, que pode ser futuramente estudada e aplicada por outros projetos que sigam a mesma área de implementação. O estudo de algo que ainda não havia sido aplicado nesse tipo de sistema antes, que são os conceitos de qualidade total neste ambiente. A identificação de quais são as funcionalidades e recursos que são desejáveis para um sistema de realidade aumentada no contexto da montagem manual. E toda a documentação sobre a prova de conceito, a qual se provou útil para tornar o processo de montagem de PCIs mais eficientes, que era o objetivo geral do projeto. Então, para finalizar, algumas melhorias e desdobramentos que podem ser feitos a partir daqui, seria inicialmente a implementação de uma ferramenta de criação para que o sistema RAM ele possibilite que você adicione novos modelos de placas de circuito impresso, novas instruções de montagem de maneira mais facilitada. A sincronização do sistema RAM com sistemas industriais de gestão, para que a transmissão dos dados gerados pelo RAM consiga ser feita para a gerência de montagem, a gerência da linha de montagem de maneira mais facilitada. E a implementação do sistema para uso intensivo no dia a dia de uma linha de montagem, para realmente a gente ter os dados referentes à prática e quais são as implementações e as problemáticas que podem surgir a longo prazo de implementação de um sistema desse tipo. Um desdobramento que pode ser feito desse trabalho seria a aplicação do Hub em um contexto específico como um recurso de treinamento. Então, pegar isso, como foi algo muito destacado na avaliação, a gente poderia pegar a ideia de fazer o Hub como um recurso de treinamento, ver os princípios, as necessidades específicas para aplicar isso, para aplicar o treinamento com o Hub, e a partir disso desenvolver uma versão que seja específica para esse contexto. Então, é isso. A minha apresentação era isso. Eu acho que